Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcos e no vídeo de hoje vou trazer mais um vídeo da nossa série sobre investimentos. E o assunto de hoje é LCI e LCA. Se esse assunto lhe interessa, não sai daí. No último vídeo da nossa série sobre investimentos em renda fixa, eu falei sobre o CDB. O CDB é um tipo de investimento emitido pelo banco. Se vocês não assistiram, volta lá. A LCI e a LCA também são investimentos emitidos por bancos. Porém, a diferença é que a LCI é voltada para o mercado imobiliário e a LCA para o mercado agrícola. Ou seja, o banco ele tem que aplicar aqueles recursos no mercado imobiliário ou no mercado agrícola. Se formos analisar, a LCI e a LCA são bastante parecidas com o CDB. Pois são emitidos, geralmente às vezes você encontra pela mesma instituição. Porém, tem uma questão que faz toda a diferença e eu vou falar para vocês mais no final desse vídeo. Primeiro, eu vou explicar para vocês como que é que funciona cada tipo de ativo. Assim como o CDB, a LCI e a LCA podem ser encontradas com taxas pré ou pós-fixada. Elas podem ser indexadas a Selic, que é a taxa básica de juros, pode ser indexados à inflação ou pode ser também uma taxa fixa, por exemplo, 12% ao ano, é uma taxa fixa. Quando é inflação, IPCA mais uma taxa. Quando é a Selic, seria aquele lá que a gente olha, é o pós-fixado, a gente olha lá 100% do CDI, 90% do CDI. Geralmente, as taxas da LCI e da LCA, elas são um pouco menores, aquela taxa que a gente vê lá, são um pouco menores do que o CDB. Mas eu vou explicar para vocês qual que é a diferença. Tem um X na questão aí que a gente tem que ficar esperto. Geralmente, a gente encontra LCIs com taxa em torno de 90% CDI, 85%. Aí você olha lá e fala, mas espera aí, o CDB ele tem taxas em torno de 100 até 110% do CDI, porque então a LCI não compensa, porque é mais baixo. Mas essa é a questão, a LCI e a LCA são isentos de imposto de renda. Por que isso acontece? Como o mercado imobiliário e agrícola são dois motores da nossa economia no Brasil, o governo, querendo ajudar ou atrapalhar menos, ele dá essa isenção de imposto de renda a fim do banco conseguir uma captação com taxas pagando menos, porque ele vai pagar um pouco menos, porém para quem está investindo é mais vantajoso, pois não tem o imposto de renda. Então ele consegue captar aquele dinheiro com um valor um pouco mais baixo e emprestar com ou maior lucro ou uma taxa um pouco menor para empresas do agro e do mercado imobiliário. Então, quando a gente vai analisar, a gente tem que levar isso em consideração. Porque enquanto o CDB segue aquela tabela regressiva do imposto de renda, até 6 meses 22,5%, de 6 meses a 1 ano 20%, de 1 a 2 anos 17,5% e só após 2 anos que seria 15%. A LCI e o LCA não tem esse imposto. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Por isso, geralmente, a LCI e a LCA são investimentos com com prazos menores, de 1 a 2 anos, porque são justamente esses prazos que pagam o maior imposto de renda no CDB. Ou seja, é onde que fica mais vantajoso para a LCI e para o LCA. Então, basicamente, o risco é o mesmo. Você está investindo no mesmo banco, na mesma instituição, o risco é o mesmo. Para o banco vai mudar, que ele só pode aplicar aquele dinheiro nesses mercados específicos. Ele não pode emprestar aquele dinheiro para qualquer empresa ou pessoa física igual no CDB ou na poupança. Mas para a gente não muda em nada. Por exemplo, se a gente pegar um CDB de 100% do CDI ou uma LCI de em torno de 78%, vai ser a mesma coisa. Porém, a gente consegue LCIs e LCAs com taxas próximas de 90%.
eu gosto de utilizar muito para minha reserva de emergência uma LCI que tem lá no Banco Inter. Ela é prazo fechado, ela é sem liquidez nos 3 primeiros meses. Após os 3 primeiros meses, você pode sacar a qualquer momento. Ela se torna liquidez diária. Por não ter esse imposto de renda, é uma ótima opção para reserva de emergência. Só tem que ficar esperto nesses 3 primeiros meses. O que eu faço? Eu vou passando o meu dinheiro aos poucos. Eu deixo no CDB com liquidez diária e a cada mês eu mando um pouquinho para lá. Por quê? Se eu mando um pouquinho, todo mês, a cada 3 meses, ele vai se tornando liquidez, até eu conseguir mandar todo o dinheiro da reserva de emergência para lá. Essa, para mim, é uma das melhores opções, pois você não paga imposto de renda. Lembrando, quando a gente fala pagar imposto de renda, no CDB ou outros tipos de investimento de renda fixa, a gente não tem que ir lá e pagar, ele já é descontado diretamente, a gente já recebe aquele dinheiro descontado. Muita gente tem esse medo, essa dúvida, às vezes não quer investir em renda fixa justamente por isso, com medo de você ter que ir lá e pagar depois. Mas não, ele já vem descontado na fonte. Ou seja, qual que é a conclusão? A LCI e a LCA é mais vantajoso do que o CDB? Depende. Depende da taxa. Eu vou deixar algumas simulações aí na tela para vocês, mas depende muito da taxa. Então, se você pega uma taxa de 110% CDI e desconta o imposto de renda, aí você tem que fazer as contas. A LCI vai ser compensativa a partir de quanto? Tem algumas calculadoras na internet, é bacana a gente fazer, porque a gente pega aquele valor certinho. O CDB é 110% do CDI, a LCI é 90%, 95%. Qual que é mais vantajoso? A gente joga naquelas calculadoras, eu vou ver se eu deixo o link de algum aí na descrição para vocês estão utilizando. E o vídeo de hoje vai ser mais curtinho porque basicamente é isso. LCI e LCA, a única diferença seria esse imposto mesmo. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre mais uma classe de investimentos de renda fixa. Então já se inscreve para não perderem. E até mais.